Olá, meu irmão, quero saudá-lo nesta noite, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero trazer aqui uma breve palavra aos corações dos amados, para que você possa refletir acerca da palavra de Deus mais um pouco. O que eu entendo, queridos, que na verdade a palavra de Deus ela nunca é demais. A Bíblia diz, Paulo escreveu para nós crescermos na graça, mas também crescermos no conhecimento. A graça ela é um dom gratuito de Deus, mas o conhecimento ele vem através de nós lermos a palavra do Senhor, através de nós termos o contato com a palavra de Deus. É daí por diante que nós começamos assim a aprender da parte de Deus. Eu até falei numa pregação anterior que trouxe aqui aos corações dos amados, que o povo peca, como diz lá o profeta Oséias, justamente por falta do conhecimento. Muitos têm errado justamente por conta disso. E o tema da palavra de hoje é: Deus proverá para si o melhor. Eu quero aqui trazer uma breve leitura no capítulo 22 de Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, ou teu único filho, Isaque, o que amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. São aí esses dois versículos que eu quero trazer nesta noite aos corações dos amados irmãos, para que nós possamos refletir um pouco acerca da palavra do Senhor. Quando nós lemos um texto como esse, irmãos, nós vemos aí o patriarca Abraão, dentro de uma história tão maravilhosa como essa. Muitos, talvez que estão neste momento assistindo esse vídeo, talvez não sabem quem foi Abraão. Abraão, ele tivera um privilégio, segundo a palavra do Senhor, de um dia Deus o comissionou para que ele fosse a um determinado lugar, e Deus ordenou para que ele saísse da tua parentela. E Deus ia levar ele para um lugar, e este lugar era um lugar que estava no coração do Senhor, para que muitas promessas fossem realizadas na vida de Abraão, neste lugar que Deus havera certamente de levá-lo. E o que eu acho interessante, irmãos, que quando nós vemos aí a vida deste homem, este homem tivera um privilégio quando ele obedeceu a ordenância que Deus assim havia dito para ele. Segundo a palavra do Senhor, Abraão ele se tornou uma pessoa tão rica, que nós vemos na própria palavra de Deus que o lugar em que ele estava com o seu sobrinho, no caso Ló, já não suportava os seus animais. Tanto que o próprio Abraão ele chega diante do seu sobrinho e fala: olha, para que não haja contenda entre os nossos pastores, melhor que nós nos separemos. E ali Abraão lança ali uma proposta para o seu sobrinho e fala para ele: olha, se você for para o norte, eu vou para o sul; se você for para o sul, eu vou para o norte; se você for para o leste, eu vou para o oeste. Então que eles não haveriam mais de ficar juntos a partir daquele momento, até mesmo porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, e esta promessa haveria de ser realizada. A palavra de Deus diz que bendita seria todas as famílias na terra por conta justamente deste homem que Deus fizera uma aliança com ele. Então nós vemos na palavra do Senhor que este homem ele chega a um determinado estágio da sua vida que financeiramente ele já havia, não digo que conquistado tudo que ele queria, mas ele já havia conquistado muitas riquezas. Mas faltava alguma coisa na vida de Abraão. E Abraão ele olha para o teu lado direito, lado esquerdo, ele observa em meio às pessoas que ali estão com ele, e ele vê que ele tinha muita riqueza, mas ele não tinha ali alguém que pudesse herdar tudo aquilo que ele
ele tinha construído, aquele império que ele tinha construído, por conta que Abraão não tinha um filho. E ele, tendo uma certa conversa com Deus, ele fala, olha, certamente o Damasceno, né, que é o meu servidor mais antigo, é que haverá de herdar, né, das minhas propriedades, das minhas posses, por conta que eu não tenho filho. E Deus fizera uma promessa com Abraão, falando que a descendência de Abraão, assim como Deus vira para ele e fala, olha para os céus. E Abraão, ele olha para os céus e talvez não consiga entender o porquê que Deus mandara para que ele olhasse para o céu. Mas nós vemos algo interessante, que quando ele olha para o céu, Deus fala, olha, conta as estrelas do céu. Então você imagina que de forma infinita Abraão jamais iria conseguir contar as estrelas do céu. Então Deus fala para Abraão que assim seria a descendência dele aqui na terra. E nós vemos que quando Deus, irmãos, ele fala, quando Deus ele promete algo para uma pessoa, diz a palavra do Senhor que passarão terra, passarão céu, mar, mas a palavra do Senhor não há de passar. O que eu quero trazer para você aqui neste momento é que você fique convicto daquilo que Deus já tem prometido para o teu coração. Nós sabemos que passamos, obviamente, por momentos de tribulações, momentos de angústia, mas diante de todos esses problemas que nós temos passado como filho de Deus, Deus, ele tem contemplado a nossa face. O salmista Davi, ele fala que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, lá Deus estaria com ele. Então, por conta disso, ele não temeria, não teria medo de mal algum, porque o Senhor haveria de o sustentar. Conosco não é diferente, irmãos, assim como aconteceu na vida de Abraão. Deus havia feito uma promessa para este homem e ele ficou na expectativa, ele ficou na dispensação do Senhor. E nós vemos na palavra do Senhor aqui, para encurtar essa história, aleluia, glórias a Deus, Abraão tivera o privilégio, um homem com 100 anos, tivera o privilégio de colocar uma criança no teu colo, criança essa que não era um neto, criança essa que não era um sobrinho, mas essa criança era o filho de Abraão, que era o filho da promessa. Deus havia feito uma promessa com Abraão e agora esta promessa havia sido realizada. Só que às vezes, irmãos, que nós temos que entender que Deus nos concede algumas promessas, Deus nos concede algumas bênçãos para as nossas vidas, e por conta muitas vezes das bênçãos que nós temos recebido do Senhor, essas bênçãos às vezes podem nos distanciar do Senhor, porque você imagina, nós vamos fazer aqui mais ou menos um paralelo, quantas pessoas que há algum momento atrás passou por algum problema ou tinha algum projeto e colocou esse problema, esse projeto na mão de Deus, e que de repente Deus trouxe uma provisão para ele, e ele resolveu esse problema dele, ele conseguiu realizar esse projeto. Mas muitos desses que realizaram esses projetos, por conta das suas realizações, simplesmente desistiram de andar com o Senhor, ou se esfriaram de caminhar com o Senhor. É mais ou menos assim, o sujeito ele pede, Deus me dá um carro, Deus dá um carro para ele, e depois que ele tem a oportunidade de ter um carro, que ele deveria usar esse veículo para estar indo para a casa do Senhor, ele agora começa a inventar N coisas, Você convida essa pessoa para ir à casa do Senhor, e essa pessoa começa a criar algumas situações adversas para não ir na casa de Deus, e começa a dizer, vou à praia, vou a N lugares, menos a casa do Senhor. Ou seja, a casa do Senhor, ela deixa de ter valor para essa pessoa. Quando nós vemos, quando o salmista, ele diz que muito ele se alegrava quando diziam a ele, vamos à casa do Senhor. Então o salmista Davi, ele tinha uma alegria tremenda no teu coração, aleluia, glórias a Deus, de estar na casa do Senhor de forma constante. E com Abraão aqui, nós vemos que quando Abraão ele tem a oportunidade de ter esse seu filho, ou seja, o filho da promessa, no teu colo, você imagina que algumas coisas, provavelmente, que Abraão antes
fazia para Deus, agora quem sabe ele deixa de fazer por conta que a ocupação de Abraão neste momento é maior. Você imagina um sujeito com 100 anos ter o privilégio de colocar um filho nos teus braços, né? É algo extraordinário. Nós não conseguimos nem explicar algo dessa natureza, porque o milagre a gente simplesmente vive, a gente não consegue explicar. Então Abraão estava vivendo esta situação, e Deus, como é conhecedor do coração do homem, né? Porque não existe ninguém melhor para conhecer os nossos corações do que o próprio Deus, até mesmo porque foi Ele que nos formou. E aí Deus, percebendo toda essa situação, Ele lança agora, neste momento, uma proposta para Abraão, que diz aqui no versículo 1, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. No versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, quando nós ouvimos uma palavra dessa natureza, irmãos, é algo que surge de uma forma muito impactante em nossos corações, porque às vezes chega até indagações dentro de nós, por que Deus fizera algo dessa natureza com um homem que ele amava, um homem que foi intitulado dentro da Bíblia amigo de Deus, né? Mas tem alguns momentos, irmãos, que Deus permite, ou tem momentos que Deus nos experimenta, né, para que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Mas nós vemos algo de interessante, que neste momento aqui, quando Abraão ele recebe mais uma vez esta palavra de Deus, Abraão ele não questiona o Senhor. Eu não sei o que o Senhor nesta noite está colocando no teu coração, que você certamente pode e deve oferecer muito mais para Ele, mas que, no entanto, talvez você está numa posição de comodismo e por conta disso você não oferece o teu melhor. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que quando este homem recebe essa ordenância de Deus, a palavra de Deus diz que ele preparou ali os seus animais, preparou o jumento, preparou aqueles moços e foi em direção àquele lugar que Deus o havia ordenado. Quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor, irmãos, humanamente falando, Abraão ele estava caminhando ali em direção à sua derrota. Quem sabe a sua maior derrota, porque o maior presente que Deus havia dado para Abraão não era propriedades. O maior presente que Deus havia dado para Abraão não era dinheiro, mas o maior presente que Deus havia dado para Abraão certamente era o seu filho Isaque. E este mesmo filho agora Deus pede para Abraão. Mas nós vemos na palavra do Senhor que este homem partiu em direção para oferecer o teu filho em holocausto. E diz a palavra do Senhor, você imagina que no decorrer desses dias, Abraão ele caminhou 3 dias, então você imagina que no decorrer desses 3 dias, quanto que Abraão não refletiu acerca do quanto que ele deveria adorar e se voltar mais para Deus. Eu quero entender, irmãos, que quando Abraão ele chega neste lugar, Abraão está com a sua mente completamente, aleluia, convencida que Deus haveria de fazer um milagre na vida dele e na vida do teu filho. E Abraão, quando ele chega próximo àquele lugar, ele começa a profetizar. Por quê? Abraão começa a profetizar porque certamente ele estava cheio do Espírito de Deus, ele estava cheio da convicção que Deus haveria de fazer algo extraordinário. E nós vemos na palavra do Senhor que ele vira para aqueles moços que estavam com ele e fala: olha, fiquem aqui, que eu e o moço iremos lá e logo retornaremos para vós. Então isso é uma palavra de convicção que estava no coração dele, que Deus haveria de fazer algo de extraordinário. E quando Deus coloca, aleluia, algo de muita convicção em nossos corações, é algo, irmãos, aleluia, que fica cauterizado em nossa mente. Quando nós vemos aqui mais uma vez Abraão profetizando em favor dele, em favor do teu filho. O filho dele pergunta para ele, ou melhor, fala para ele: pai, aqui está lenha, aqui está o cutelo, pai, aqui está a corda,
Pai, aqui está tudo preparado, mas no entanto, Pai, aqui falta o cordeiro. Aqui não tem o cordeiro, Pai. Aonde está o cordeiro? E ele, sabendo que Deus haveria de prover, de fazer um milagre para ele, ele falou: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. É algo de extraordinário, irmãos. A Bíblia diz que quando Abraão chega neste lugar, segundo a palavra do Senhor, quando Abraão chega neste lugar, que ele prepara toda aquela situação para imolar o teu filho. Abraão ia tirar a vida do teu filho, simplesmente porque ele amava a Deus acima de todas as coisas, como diz a palavra do Senhor. O próprio Jesus, ele nos trouxe uma receita acerca da vida, como o cristão ele deve agir aqui na terra, porque se o cristão ele, aleluia, estiver pautado dentro dos mandamentos que Jesus deixou para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, certamente qualquer cristão, não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de igreja, mas eu estou falando de um Deus que salva, estou falando de um Deus que tem uma palavra de vida eterna para mim e para você, irmão. Então, desta forma, Abraão foi até este lugar e preparou, aleluia, aquele holocausto. E diz a Bíblia que quando Abraão levanta ali aquele cutelo para imolar o teu filho, o anjo do céu brada com uma voz de trovão e fala: Abraão, Abraão, não faça isso. Por conta do que, irmãos? Aleluia. Abraão, quando foi naquele lugar, eu tenho certeza que ele tinha a plena convicção que Deus haveria de prover para ele de toda aquela situação. Então eu quero trazer para você nesta noite esta palavra, essa breve palavra, para que você possa acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, irmãos, aleluia, eu quero dizer para você: não fique envergonhado de estar na presença do Senhor. Muitos vão olhar para você e falar: olha lá mais um crente, olha lá mais uma crente. Mas eu quero dizer para você: continue olhando para o alvo, porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, no nome de Jesus. Simplesmente fique com esta palavra e creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e você certamente experimentará algo de extraordinário, aleluia, na tua vida. Eu quero dizer, o ano ainda não acabou. Deus ainda tem o melhor para você no decorrer, aleluia, desse mês de dezembro. Tem pessoas que estão frustradas, achando que não vão conseguir mais vencer. Mas eu quero dizer para você, irmão, tira isso do teu coração e creia que o melhor Deus tem para você. Quero fazer uma breve oração neste momento, aleluia, para que Deus possa fortalecer a tua fé nesta noite em Cristo Jesus e que você possa ser alimentado com esta palavra no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai maravilhoso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero pedir ao Senhor, papai, que alcance, Deus, o de perto e de longe, Pai, esta pessoa que neste momento está assistindo esse vídeo, Senhor, que possa ter o privilégio, Senhor, Pai amado, assim como nós temos, Senhor, porque outrora nós também estávamos perdidos, Senhor, estávamos desgarrados, mas o Senhor nos encontrou, Senhor, com a tua poderosa luz. E neste momento, Pai, eu peço ao Senhor, alcance os menos favorecidos, Pai, com a tua benevolência, com o teu amor, com a tua graça e com a tua infinita bondade. É o que eu quero te pedir nesta noite, crendo no milagre, no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Um beijo no teu coração, meu irmão. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar.